Pode começar pelo começo. Eu sou filha de seringueiro. Meu pai era solteiro, a minha mãe foi embora quando eu tinha em torno de 2 anos e meio. Ela foi embora e saiu dando a gente como filhos de cachorro, né? Subia na barranca do rio e dava um filho, subia na barranca do outro e dava outro filho. E aí perdemos o contato com ela. Pelo menos é a história que o nosso pai nos contava. A história da Dona Nilda. A história da Dona Nilda. Então, quando a gente começou a se entender por gente, na opinião do meu pai, independente de homem ou mulher, não tinha que... a coisa específica tinha que trabalhar e pronto. Porque Quando é que se entendia por gente? 5, 6. Tipo, se não fazia muita coisa, mas ia espantar as graúnas do arroz, que é um inseto. Como é que era o ditado dele? Trabalho de criança é pouco. É pouco, mas rende. Era outra expressão lá que ele usava. O trabalho de criança é pouco, mas quem dispensa é louco. Isso, exatamente isso. Que trabalho de criança é pouco, quem dispensa é louco. Então, nós não servíamos para muitas coisas, os menores. Mas tinha que carregar água, tinha que espantar as graúnas do arroz. A graúna é um pássaro que come o arroz. Então, ele não produz direito se ela comer. Então, nós ficávamos dentro do roçado, correndo por cima dos paus para poder espantar as graúnas. E quando fomos crescendo, ele nos levava... Tu era preta, não era? Meu apelido era Preta porque eu chegava do roçado e eu chegava tão cansada devido ao sol, devido à má alimentação, devido não comer direito, não me alimentar direito. Muitas vezes comíamos farinha com sal para não morrer de fome, na realidade. E aí, quando eu chegava, eu estava muito cansada e eu não tomava banho para dormir. Porque o rio era um pouco longe, então, para ir no rio tomar banho, a gente voltava suado do mesmo jeito. Então, não tomávamos banho para dormir na maioria das vezes. Então, eu dormia da cor que eu tava, do jeito que eu tava. E aí, o meu apelido dormia era onde? Preta. Nós dormíamos nas redes. E quando tava assim muito, muito frio, porque nessa época não dava frio de 1 dia ou 2, dava frio de 15, 20 dias, que morria peixes, que morriam animais, que morria muita coisa pela quantidade de frio. Então, quando fazia muito frio, devido à nossa casa ser de paxiúba, não era paxiúba batida, era paxiúba só partida no meio. E quando fazia muito, muito frio, o meu irmão mais velho cuidava de nós. Ele forrava 3 redes e nós dormíamos, deitava naquelas redes para não morrer de frio, porque entrava muito vento por debaixo, entre as brechas. E aí nós deitávamos em cima de 3 redes e nos embrulhávamos com uma rede. Como ele era maior, mais compridinho, então as pernas dele ficavam do lado de fora. E ele sofria um pouco mais que isso, do que nós, né? O Roberto, que até hoje é um anjo. Aí dormia a senhora, o Roberto. Dormia eu, o Roberto, a Miriam, a Maria e o Silas. O Silas é o que já morreu. O que mais? O Silas era mais velho do que o Roberto? O Silas, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que era mais novo um pouco. Mas não me lembro, não. O que mais da infância? Tá. A parte boa é que nossa folga era no domingo. E aí, no domingo, o meu irmão pescava para nós comermos. E enquanto ele estava pescando, na beira do rio, nós íamos tomar banho de rio. A gente tomava banho na praia do rio. O meu irmão metia a mão nas covas para tirar os bodó. E a gente assava os peixinhos na beira do rio. Era a parte divertida. Comíamos jatobá, comíamos jutaí, tudo na realidade que era fruta do mato. Mas tu não pescava o peixe, né? Não, eu não pescava o peixe porque eu tenho um certo pavor da minhoca. Porque ela fica se estrebuchando, mesmo depois que coloca no anzol, mesmo depois que coloca na água. Então aquilo me dava, eu não sei se nojo, se pavor ou o que, se era dó.
da minhoca, eu não consigo pegar na minhoca. Conta a história de como é que era aprender a nadar. E aí, aprender a nadar era um pouco chato, porque a Maria era a irmã mais velha e a pior de todas até hoje, né? Então, a Maria jogava a gente dentro do rio. No caso, quando o rio enchia bastante, ficava um poço bem grande. Então, ela jogava a gente lá. Quando a gente estava morrendo afogada, aí ela jogava uma corda pra gente pegar naquela corda para ela poder puxar a gente pra beira do rio. Maria era bem complicada. Bem bruxona. É, bem difícil. E aí, quem cuidava de nós em todas as vezes era o Roberto, porque quando ele via ela fazendo essas coisas, ele inclusive chegou a ameaçá-la de morte. Armou a espingarda na cabeça dela, se ela não tirasse a nossa irmã do meio, porque senão ela deixava que a nossa irmã morresse afogada. E aí, era divertido quando a gente ia pra beira do rio, que comia os peixinhos assados. Muitas vezes ele assava os peixinhos porque não tinha óleo para fritar. Então ele assava na palha de banana pra gente comer. Mas era divertido, a gente era feliz e não sabia. E como é que era o teu pai? Meu pai, ele era muito ruim. Um ser humano que... Eu não sei se é pecado ou não, mas graças a Deus não tá mais presente. Ele bebia muito, ele bebia direto. Bebia álcool. Todo dia? Todos os dias ele bebia álcool. Ele tinha o quarto dele no frio, ele não passava frio porque ele tinha um quarto, ele tinha uma cama, nós que dormíamos... Só ele que tinha quarto? Só ele que tinha um quarto e uma cama. Nós dormíamos, a nossa casa só era coberta e tinha o quarto dele. O resto da casa não tinha parede, não tinha nada, era tudo livre. Então a gente passava muito frio. Ele dormia assim. Eu me lembro que na época só existia leite ninho. Leite em pó, o único que existia era leite ninho. E ele comprava leite ninho para ele. Ele tomava o café com açúcar, nós tomávamos café com caldo de cana. Ele tinha as coisas dele comer. Quando ele vinha na cidade, ele comprava um saco de fibra grande de pão torrado. Na época era pão torrado, cacetim e broa. Só que ele amarrava de um jeito que a gente não podia mexer. E se mexêssemos, se um só mexesse, apanhava todos os filhos. Até confessar tudinho. Então a gente achava assim meio mais humano apanhar todo mundo do que entregar só um. E só um apanhar bastante. Preferia todo mundo apanhar junto. Preferia todo mundo apanhar junto. E ele bebia um dia sim, outro também. E ele, quando eu tava bêbado, porque ele só vivia eternamente assim, ele dizia que não plantava uma bananeira para não colher o primeiro cacho. Então ele mexia com as minhas irmãs sexualmente. Ele nunca mexeu comigo porque eu era mais nova. Então, naquele tempo nós só tínhamos piolho e curuba e tudo que não prestava. Era o Roberto te protegia, né? E o Roberto me protegia. O Roberto me levava para a estrada de seringa, porque ele tinha muito medo de andar sozinho. Porque o pessoal falava que tinha visagens, que tinha a mãe da lua, que tinha, como é que eu vou dizer? O boto não sei o quê. O caboclinho da mata. O caboclinho da mata. Várias coisas, né? O saci pererê. Tinha um outro lá que dá um nome que mexe com quem mata as caças. Era o curupira. Curupira. E aí ele tinha muito medo, então ele me levava junto com ele pro mato. Ele mandava eu chorar pro meu pai deixar que eu fosse com ele. Na realidade era uma forma que ele achava de me proteger. Porque aí eu ia com ele, eu não servia pra nada, né? Mas eu fazia companhia, então ele não ficava com tanto medo. E aí ele me protegia, porque eu estando com ele, meu pai não ia mexer comigo. E aí ele me orientou também a, quando eu sentisse as mãos do meu pai, eu gritar que tinha um bicho na minha rede. Porque aí ele corria com a lanterna e o meu pai saía de perto de mim. Então, nós sempre usamos essa estratégia. Eu ia com ele para protegê-lo e ele sempre me protegeu. Teve uma irmã que morreu, não foi? Teve uma irmã que morreu porque... Eu não sei, na realidade, eu não me lembro, na realidade, muita coisa. Porque, assim,
o meu pai deu uma surra e ela ficou doente e morreu. A outra irmã que morreu foi que a minha mãe levou junto, é uma irmã mais nova que eu, e o marido dela bateu na menina, infeccionou os rins e ela morreu. Então, assim, o que as pessoas contam que o meu pai abusou dessa outra irmã, e aí parece que ela foi contar e ele deu uma surra e ela morreu, não sei. E já essa outra foi o marido da minha mãe que espancou e ela morreu. Então, essas eu não sei. As pessoas que contavam que ela foi contar pra alguém que ela estava sendo abusada. Meu pai abusava dela. Aí ele bateu nela até ela morrer. Até ela morrer. Então, não sei se é verdade ou não. Ele era tido como o melhor seringueiro da região. Por quê? Porque ele botava todos os filhos para trabalhar. Ele vinha para a cidade com um barco tão carregado de castanha, de porco, ele criava porco. Seringa. E borracha de seringa muito. E ele, tipo assim, ele criava o porco, mas não matava pra gente comer. Criava galinha, tinha criação de tudo, vender. Mas ninguém tinha comia. Tudo, mas a gente não comia. Ele trazia tudo pra vender. E aí ele vendia tudo. Tudo. Ele era considerado o melhor seringueiro da região. Só que aí ele não levava nada. Porque o vício da cachaça levava ele para um lugar chamado Papoco, que era onde tinha as prostitutas. Tinha o tal do Papoco e tinha um outro lugar que eu não me lembro muito o nome. Era um cabaré, né? Acho que era o 15 que falavam, não sei. E aí ele ia para esses lugares e ele gastava todo o dinheiro dos nossos trabalhos com as mulheres, com bebedeira, com cachaçada. E aí ele voltava sem absolutamente nada. As pessoas que levavam ele de volta, porque todo mundo o conhecia por lá, levavam ele de volta, muitas vezes ele ia no porão do barco das pessoas espumando que nem bicho, de tanto que ele bebia. As pessoas achavam que ele era bom, era? As pessoas, na realidade, sabiam quem ele era. Só que como ele rezava, e na época não tinha pra lá, não tinha médico, ele era parteiro. Parteiro é que pegava as crianças quando nascia. Ele rezava e muitas pessoas, então ele era tido como uma pessoa boa, mas sabiam o que ele fazia. Então, aquela história lá que ele tinha, que diziam que ele se transformava. Ele comentava que ele se transformava em... Como é que é o nome? Eu não sei. Ele disse que uma vez, a minha avó conta isso, minha avó tem 86 anos, se precisar ela dá conta, que ele ensinou a minha avó a rezar também, e ele contou uma vez pra minha avó que, rapaz, tu mijou meu pé, e a minha avó disse que olhou pra ele e ficou se perguntando, que foi? Tu tá doido? Que a minha avó é muito amiga dele, era, né? E aí ele falou que tinha se transformado num... Peraí que eu vou lembrar o nome. Ele se transformou num... Como é o nome? Era um toco? Não era um toco. Era que no mato dá muito. Dá tipo... Como é que eu vou dizer? Meu Deus, não consigo lembrar o nome. Dá uns morros de terra. Tipo uns formigueiros, né? Isso, gigantão. tipo um formigueiro da altura de uma pessoa. Então ele se transformava num negócio daquele. Tem um nome exato, só que eu não me lembro exatamente agora. Mas ele se transformava num negócio daquele e a pessoa passava por ele e não percebia que era ele. A minha avó até hoje conta que ele fez isso com ela. Aí vocês trabalhavam e não recebia nada, nada. Não. A gente tinha obrigação de trabalhar, se quisesse comer. E aí quando saiu de lá, foi quando? A gente saiu de lá porque assim, o meu irmão, mas o Silas foi embora, que era o irmão, acho que o mais novo, não sei. O Roberto ficou ainda trabalhando e por medo de sair de lá e acontecer alguma coisa com a gente. A minha irmã Maria, infelizmente, saía e voltava quando queria. E a Miriam, ela fugiu de casa para não continuar sendo abusada. Aí só ficou eu. Os outros todos já tinham ido embora. E aí, graças a Deus, Deus colocou a tia Raimunda, que era uma ex-cunhada do meu pai, uma pessoa que ele tinha muita consideração. Deus colocou ela na minha vida, mesmo sem eu saber, e ela pediu pro meu pai, até o meu pai trazer eu para morar com ela, já que
ela não tinha filhas mulheres, ela só tinha um filho homem. E aí meu pai me trouxe pra morar com ela. Mas ela sabia que tu passava por coisa ruim lá, não era? Ela sabia o jeito que o meu pai era. Ela não sabia detalhes, mas ela sabia o tipo de ser humano que ele era. Aí quando foi morar com ela? Aí eu vim morar com a tia Raimunda, eu não tenho certeza se eu tinha de 8 a 11 anos. Aí eu vim morar com a tia Raimunda, pra mim era outra vida. Quando eu vim do Seringal, eu achava a cidade cheirosa. Eu tinha prazer de sentir o cheiro da cidade. Quando eu vi o ônibus a primeira vez, minha nossa, que maravilha de ver as casinhas andando cheias de gente. Pra mim era uma casinha cheia de gente andando. E o cheiro da cidade me encantava. O picolézeiro quando passava, porque isso tudo não existia pra lá. Comer pão na casa da tia Raimunda, comer... Não tinha nem pão, né? Não existia isso. Comia o que em casa lá? Comia farofa quando tinha, né? Quando tinha alguma carne de caça, alguma coisa assim, a gente comia farofa. Quando não, comíamos farinha com sal, pra não morrer de fome. Era só farinha com sal. Tinha plantação de tudo em casa, mas não podia comer de nada. Tinha, mas não existia esse negócio de banana, de frutas, essas coisas, não. Só manga. E manga é uma vez no ano só. E assim mesmo, nunca gostei muito de manga. E quando eu vim morar com a tia Raimunda me colocou para estudar, a tia Raimunda me ensinou o que eu aprendi na vida, eu aprendi com a tia Raimunda. Quando ela não ensinava muita coisa, tipo, não me ensinou sobre menstruação, sobre coisas assim. Mas ela sempre dizia que se eu estudasse, com certeza eu ia ter um futuro bem melhor. Tanto é que dos meus irmãos, tudinho, só eu. De lá que eu sei ler e escrever, cheguei a cursar 2 anos de uma faculdade. Pra eles, eu sou inteligente. Toda vez que eles vêm, tu que tem que resolver as coisas, né? Todas as vezes, meu irmão vem do Seringal, depois do problema de saúde, não tanto, mas ele vinha do Seringal, eu levava ele no médico, eu levava ele em todos os lugares, que ele mesmo não sabia ir. A minha irmã também, ela agora que já se vira depois que eu tive o problema de saúde, porque ela também era do mesmo jeito. E agora que ela tá morando aqui também, né? E agora ela também mora na cidade, então já aprendeu a se virar um pouquinho. O que mais da tia Raimunda? Da tia Raimunda, não tenho palavra para descrever a tia Raimunda. Ela não queria. Ela dizia para mim, como ela casou cedo e não deu certo e separou, e aí ela dizia para mim que eu tinha que estudar, que eu não tinha que arrumar homem, que eu não tinha que fazer nada disso, que eu tinha só que estudar para me ser alguém na vida. Porque ela terminou o ensino médio depois de já adulta, ela fez faculdade depois de já adulta. Só que na época era mais fácil, dava aula. Ela era professora, não era? Ela era professora e podia dar aula com o 1º grau. Na época era assim. Ela estava terminando o 2º grau ainda quando eu a conheci. Então, era desse jeito antigamente. E a tia Raimunda, ela lavava roupa para fora, tia Raimunda costurava, tia Raimunda participava na igreja católica e ela ainda era professora. Então, tia Raimunda como mulher, um exemplo de ser humano. E aí, eu estudava, eu era boa aluna. Quando eu tirei um 6, eu chorei horrores, que eu nunca tinha tirado um 6. E, infelizmente, eu tinha as colegas da escola, como a tia Raimunda me ensinava, as colegas da escola botavam bobagens na minha cabeça. E elas diziam que eu só ia arrumar um namoradinho se eu perdesse a virgindade. Porque sendo virgem ninguém ia me querer. E eu perdi a virgindade, engravidei e na época eles obrigavam a morar juntos. Quantos anos? Eu não tenho certeza, acho que eu tinha 16, 17 anos. Uhum. E aí engravidei, eu não sabia nem o que era sexo, não sabia o que era nada, porque a tia Raimunda com relação à menstruação, com relação a essas coisas, ela não ensinava, pelo fato de terem muita vergonha antigamente. Quando veio menstruar, foi como? Quando eu menstruei, eu descobri quando eu estava sentada na cadeira da escola e tudo melado de sangue. E aí eu fiquei morta de vergonha e tinha que voltar para a escola no outro dia. Então isso para mim foi horrível.
não usávamos absorvente, usava um paninho que dobrava e colocava e depois lavava e usava de novo. Era horrível. E aí, mas aí era o jeito dela de ser. E também não tinha essas condições naquela época, era muito difícil. Quer dizer, era um pouco mais difícil que hoje. E aí engravidei. Do pai da Gi? Do pai da minha filha mais velha. Só que eu não sabia o que era relacionamento, eu não sabia o que era nada e me obrigaram a morar junto com ele, porque antigamente, infelizmente, era assim. E aí ele morou junto comigo 2 anos. Vocês moraram aonde? Nós morávamos na casa de um parente dele, depois ele comprou uma casa. E aí, infelizmente, ele mexeu com outra pessoa menor também. E aí disseram que se ele não casasse com a pessoa, iam dar parte dele. E aí ele foi embora de casa. Eu achei que era normal, não sei. Não tinha inteligência nenhuma, ninguém tinha me explicado nada. E ele foi embora de casa e levou absolutamente tudo. Disse que eu podia ficar com a casa, o fogão, o bujão e a cama de solteiro da criança. Porque até a nossa cama de casal ele levou embora, guarda-roupa, tudo. O que ele deixou foi o fogão, o bujão e a cama de solteiro com um colchão. Então, porque ele disse que estava deixando a casa. Não deu uma semana, o irmão dele vendeu a casa comigo dentro e a filha dele. E aí, para a mãe dele poder cuidar da minha filha, eu tive que dar ela o fogão, o bujão e o colchão. Eu trabalhava em loja como vendedora e ela cuidava, minha filha cuidou por um bom tempo, enquanto as coisas não tinha acabado o valor na cabeça dela. E aí eu ficava bolando, quando minha filha tinha problemas de saúde, e aí eu ficava bolando na casa de um e do outro, na casa de um e do outro, arrumava um emprego e as pessoas me mandavam embora, porque com a filha, para arrumar trabalho de doméstica e levar uma filha, as pessoas não aceitam. Então a gente sofreu muito. E aí depois foi morar onde? Aí depois eu deixei ela um tempo com a minha mãe, acho que em torno de 1 ano, enquanto eu conseguia me virar melhor. Ela ainda morou com a dona Nilda? Morou com a dona Nilda ainda um tempo. Mas sim, porque, assim, ó, quando eu morava ainda com a tia Raimunda, um pouco antes de eu engravidar, a dona Nilda apareceu. E aí disse que era minha mãe que tinha abandonado a gente por causa do nosso pai e tal, um monte de assunto diferente. Ela disse que a história dela de ter ido embora foi qual? Não, ela não inventou ela história. Ela não falou nenhuma história. Ela nunca inventou história. Ela não teve nem a bondade de inventar uma história. Ela só voltou e perguntou por que eu gostava tanto daquela velha preta. Porque a tia Raimunda era muito morena. E eu disse pra ela que se ela voltasse a falar de novo daquela velha preta, eu nunca mais olhava na cara dela. E a velha preta foi a melhor criatura que eu já tive na vida. Que não era preta, não, era dourada, era brilhosa. Cor de ouro. Era cor de ouro. E aí, o meu irmão era pequeno ainda, o Tião, acho que tinha uns 12 anos, eu não tenho certeza. Tá, e aí eu fiquei bolando muito tempo com a filha pequena. E aí a minha irmã disse que onde nós morávamos, agora por último, na Vila do Incra, que conseguíamos, eu cheguei, antes disso tudo, né? Eu cheguei aí invadir terrenos, eu comprei terrenos de invasão. Só que o que acontece em invasões? Tomam de volta. Tomam de volta. Eu comprava os terrenos, como eu tinha que trabalhar, porque os terrenos de invasão é assim. Mesmo que compre, é mais barato do que o normal. Mas ele tem que ficar lá. E aí, como eu tinha que sair para poder trabalhar, para sustentar a filha mais velha, não dava certo. Quando eu voltava, já tinha outras pessoas lá. Já tentou várias vezes? Tentei pelo menos umas 3 vezes esses terrenos de invasões. Onde é que era? Infelizmente, teve um na Sobral, que eu não sei exatamente onde é, porque hoje eu não sei mais. Teve um no Tancredo, que eu suponho que é... Ai, meu Deus, como é o nome do bairro que tem no Tancredo? Não sei se Vanderlei Dantas. Montanhês. Foi o que tornou-se o bairro Montanhês, era uma invasão. No Vitória, no São Francisco, não tinha o bairro Vitória. Também foi uma invasão que eu também tentei.
Só que, infelizmente, nenhum desses deu certo. E aí... E também tu tipo, não podia ficar lá, né? Era mãe solteira. Porque era mãe solteira, então tinha que trabalhar. Às vezes que eu ia trabalhar de noite era mais complicado ainda. Porque Trabalhava de dia e de noite? Trabalhava de dia e de noite. Porque assim, de dia eu tinha que ter dinheiro para nos sustentar, né? No caso. E de noite tinha que ter o dinheiro para pagar um aluguel. Porque na época era... Fazer o que de dia e de noite? Os salários eram muito pouco. De noite eu trabalhava no hotel como recepcionista. Só que as recepcionistas desse hotel chamavam Hotel Veloso, na base. As recepcionistas desse hotel também tinha que trocar os lençóis de cama, tinha que lavar de escova. A gente só comia... Era recepcionista e todo o resto. A gente só comia miúdo de galinha. Era horrível, horrível. Os miúdos é o pé, a moela, essas coisas assim. Só comíamos isso. Não tinha outras comidas para os funcionários. Tá, e aí tentou invasão, não conseguiu, e aí depois foi morar onde? Não, tentei as invasões, não consegui, morava de aluguel. Quando não tinha o dinheiro para pagar o aluguel, infelizmente eles nos colocavam para fora, eles tinham o direito, que eram donos, e às vezes tomavam as coisas da gente também, no valor no lugar do aluguel. Sim. O bom é que, graças a Deus, tudo isso passou, né? Graças a Deus, hoje a gente tem o nosso lugar. Mas que foi difícil, foi. E quando é que foi morar lá no INCRA como? Eu fui morar no INCRA porque a minha irmã mais velha, Benção, que tentou matar vocês. Aqui deu solda cáustica pra minha irmã comer, só que ela não comeu, graças a Deus. Tentava matar afogado. Ela tentava matar a Miriam afogada, ela dava solda cáustica pra Miriam, porque a Miriam comia o leite do filho dela. E ela falou pra mim que lá na Vila do INCRA era muito fácil, que era só chegar lá, que o INCRA dava terreno, que trabalho lá, meu Deus do céu, que não ia me acontecer nada. Fiz a propaganda. Logo eu ia ter a minha casa e tal, e eu trabalhava numa empresa de ônibus chamada São Judas Tadeu. Eu era cobradora. Foi de tudo, né? Fui de tudo. Logística, fiz salgados para vender, fui doméstica, fui recepcionista e zeladora do hotel, de tudo um pouco, de tudo. E aí, quando eu fui, eu trabalhava nessa empresa de ônibus que uma amiga conseguiu, e ela disse para mim que tinha que ir bem feia para a empresa de ônibus. Como que eu vou bem feia? Aí ela dizia, não, coloca uma calça maior do que o número que tu veste, não podia usar calça com lycra, jeans com lycra, tinha que usar calça tipo jeans sem lycra e um número maior, para ficar, quanto mais feia, melhor. Porque, como era o nome? Dona Silvia, me lembro até hoje, ela não gostava de funcionária bonita. Se fosse bonita, ela não contratava. Porque ela tinha muito ciúmes do seu Tadeu. O nome da empresa era São Judas Tadeu. Judas, o filho, Tadeu, o pai. E aí, a empresa de ônibus. Ali, bem do ladinho do posto de saúde do Taquari. Que o posto de saúde do Taquari, do lado era a empresa de ônibus. A sede, né? E aí, eu fui trabalhar nessa empresa de ônibus. Ela me contratou. Só que o dia que eu fui extremamente horrorosa. E aí, teve uma festa no final de ano e os funcionários tinham que participar. E aí, eu fui mais ou menos arrumada e ela teimou. A minha amiga disse que eu era prima dela e ela disse que não. Eu conheço ela, eu já vi ela em algum lugar e ficou teimando. Tu foi irreconhecível. Eu fui arrumadinha. E aí, depois ela descobriu que era eu e ficou no meu pé. Um dia ela quis cobrar 25 centavos que faltou no meu caixa. Por quê? Fazíamos a linha do Chalé Bar. E lá tinha os assaltos. Só que aí, o motorista, eu não sei se eu vejo, se eu reconheço. O nome dele é Rubeni. Ele era muito, muito top, o Rubeni. Ele mandava os passageiros subir pela frente, porque a gente ia trabalhar, era o dia inteiro, e tinha que levar comida para não ficar com fome. E aí no Chalé Bar, entravam as bagaceiras, então ele deixava subirem pela frente,
ele recebeu o dinheiro para comprar um lanche pra gente. Só que nesse dia teve um assalto. E aí ele fechou as portas do ônibus, pegou um porrete de madeira assim, que ele andava com esse porrete, e ele disse: todo mundo vai pagar. E se não devolverem o dinheiro da cobradora que vocês assaltaram, eu vou trancar o ônibus e nós vamos parar na delegacia. Ele falou isso pros assaltantes? Ele falou pros assaltantes. E disse que ele já estava com a mão no volante. E aí os assaltantes, tudo ficaram com medo. Só que aí na hora de me devolverem o dinheiro, faltou 25 centavos. O que aconteceu? Na hora de eu prestar conta, faltou os 25 centavos. E ela fez eu assinar um vale. Como eu já estava muito estressada de ter sido assaltada, de não poder contar, de ter ficado quase com fome o dia todo, eu mandei ela pra puta que pariu. Quando ela quis me cobrar o vale de 25 centavos. E aí ela me demitiu por justa causa. E aí a minha irmã, com essa propaganda toda, o que aconteceu? Foi pra lá. Fui pra vila. Dei as minhas coisas, porque ela disse que eu não precisava me preocupar, que dentro da casa dela tinha coisas de sobra. E eu fui pra lá. Porém, Tu se livrou das tuas coisas tudo e foi-se embora. Fui-me embora, sem levar nada. Porém, quando eu cheguei lá, era uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu tinha que lavar pra ela, pro marido e 3 filhos. Sendo que o marido dela era peão de fazenda. Ou seja, era tudo muito ceboso. E 3 filhos homens, eu tinha que cuidar dos filhos homens ainda dela, para variar. E aí, graças a Deus, apareceu um senhor na minha vida. Não, aí como é que tu ia arrumar emprego? Você tinha que lavar as roupas dela, cuidar dos filhos dela? Não tinha como, e até porque lá não tinha essas coisas. Não era nada do que ela falava. Nem hoje não tem. Até hoje não tem. E aí apareceu um senhor. Esse senhor era fazendeiro e tinha tomado a mulher de um peão. Ele era velho já, de uma boa idade, e ele era negro. O cabelo dele, lindo e maravilhoso, ele esticava para agradar a mulher jovem do peão que ele tinha pego. Então ficava uma coisa assim bem esquisita o cabelo. E ele um dia chegou e eu estava chorando. E ele disse: o que foi que você está chorando? E aí eu disse, fui contar a minha situação para ele, e ele perguntou o que eu sabia fazer. Eu falei que eu sabia ser empregada doméstica. Ele falou que lá não tinha como, porque a população é muito carente, não tinha como eu ser empregada de ninguém. Aí eu falei que eu sabia fazer lanches. Ele disse que lá também não tinha lanche, não tinha nem telefone para lá, só era orelhão. E tinha que andar um monte para usar um orelhão. Não tinha rede de telefone, não tinha nada. E aí ele ficou me perguntando o que eu sabia fazer. E aí chegou na parte que eu falei para ele que eu tinha feito um curso de manicure. Só que eu não tinha terminado porque não tinha dinheiro para pagar. Fez um monte de curso, né? Muitos cursos. Eu tenho cursos de N coisas. Tenho de atendente de farmácia, eu tenho de recepcionista de hotel, eu tenho de massagens, eu tenho de muitas coisas. E aí eu fui falando pra ele sempre dizendo que não dava certo. Quando eu falei que tinha começado de manicure, aí ele disse que daria certo. Na época ele me deu R$50. R$50 hoje seria, digamos que R$100, né? Porque o real tinha... Até mais, né? Era pouco tempo que tinha acontecido um real, né? O real. Era outro nome o dinheiro, eu não me lembro qual. Cruzeiro, não me lembro. E aí ele me deu esses R$50 e foi com que eu comecei a fazer unha. Daí eu fui comprando as minhas coisas. Daí uma pessoa me deu uma casa para morar de favor, para poder cuidar da casa. E aí eu fui Era a casa do Zé Maria, do Zé Maria e da Fátima, né? E eles não me conheciam. E aí deram a casa para me morar pelo fato dessa amiga me conhecer. Eu e a Gi. E aí eu fui comprando as coisas e trabalhando. E na época eu fiz amizade com o pessoal do INCRA. E eu dizia para eles que se eu não ganhasse o terreno no sorteio, ia ter o último sorteio do INCRA. E eu dizia para eles que se eu não ganhasse o terreno no sorteio, eu ia fazer invasão. Invadir, porque tinha uns terrenos baldios
que tipo que era para fazer o cruzamento de algumas ruas. Aham. E eu dizia para eles que eu ia invadir. E nessa época também eu já tinha o Natan. Então eram 2 filhos para eu sustentar sozinha. O Nathan não tinha pai também. O Natan não, porque aconteceu de eu engravidar de uma pessoa jovem. Essa pessoa foi pro estado dele para se divorciar de um relacionamento e poder voltar. Só que o estado dele era Manaus. E Manaus acontecia de alagar. Eu não sabia. Um dia minha amiga me chamou para ver o jornal e disse: olha aqui onde está passando. Olha aqui, não é para onde o fulano foi? Rudney. Aí me mostrou, tinha morrido as pessoas afogadas do barco. Ou seja, ele nunca nem soube que eu tinha ficado grávida. Por quê? Ele foi pra se divorciar da mulher. E voltar. E aí acabou morrendo afogado. E aí, depois disso tudo, eu tinha o Natan e tinha a Gi. Então comecei a batalhar para ter a minha casa, para ter as minhas coisas. Eu só pensava em ter onde morar. Porque uma das piores coisas que tem é morar com os outros. Tinha alguém pra ajudar a cuidar do Natan e da Gi? Por favor. Não. É tipo, eu levava, quando eu ia fazer unha, eu levava. As pessoas, graças a Deus, Deus coloca pessoas boas na vida da gente. A pessoa que se ofereceu para ser madrinha do Natan, que é a Eunice, ela ajudava. Ela sempre ficava com os 2. E tinha aquela tua amiga que tu disse que ajudou a comprar coisa pro Natan, enxoval, essas coisas. Minha amiga Cleiciane. Minha amiga Cleiciane, ela é professora. Só não sei onde ela tá dando aula hoje. Ela me ajudou muito quando eu fiquei desesperada, que eu engravidei do Natan, eu cheguei a pensar em aborto. Porque eu não tinha condição nenhuma. Eu me via desesperada, sem ter onde morar, com outra filha pequena e com mais um filho sem ter pai. Porque o pai da Gi só foi dar a pensão quando a Gi já tinha uns 8, 10 anos. Que eu nem sabia que podia entrar na justiça para pedir pensão. Eu não tinha noção dessas coisas. E aí a minha amiga Cleiciane foi quem comprou todas as coisas do Natan. Os enxoval, tudo ela comprou, tudo. E aí, como ela foi para Manaus para estudar, eu acabei perdendo o contato. Então a ajuda que eu tinha acabou dificultando mais ainda. Por quê? Pelo fato de onde a gente ter ido pro INCRA, não ter telefone. Então ficou muito difícil. Não tinha redes sociais, não tinha nada disso. Então ficou bem complicado. E aí no INCRA, graças a Deus, eu encontrei pessoas boas que me ajudaram. E quando foi ter o sorteio dos terrenos, eu não tinha ideia do quanto Deus é maravilhoso. Mesmo assim eu já tinha minha fé. E aí eu me ajoelhei e todo mundo lá ria, e eu lá ajoelhada, quietinha, implorando a Deus que me ajudasse. Eram 6 terrenos, tinha mais de 200 pessoas para participar do sorteio. E aí o Natan tinha em torno de 1 ano e pouco, era bem gordinho, e foi ele que fez o sorteio, que era criança que tinha que pegar os papeizinhos. Aí sorteou o primeiro terreno, o segundo terreno, o terceiro terreno, o quarto terreno. E eu comecei a me ajoelhar e implorar a Deus. E aí quando sorteou o 6º terreno e o último, foi nós que ganhamos o terreno. E aí eu pulava, eu gritava, eu agradecia a Deus, eu me ajoelhava, eu fazia de tudo. E aí, assim, antes disso eu já fazia unha e juntava o meu dinheiro. E o Chico Amarelo era funcionário do INCRA, acho que ainda é aposentado, não sei. E ele trabalhava numa Toyota, que vinha tarde da noite, porque o INCRA ia ver as coisas dos ramais, não sei. E ele comprava as madeiras ilegais para mim. Tipo, as madeiras que os colonos não podem vender, ele comprava escondido para tentar me ajudar. Então eu fazia unha, eu juntava o meu dinheiro e eu dava para o Chico Amarelo comprar as madeiras para mim. Então quando teve o sorteio dos terrenos, eu já tinha mais da metade das madeiras.
Você já vinha comprando antes de ter o terreno? Eu já vinha comprando antes de ter o terreno, porque eu pretendia invadir. E aí foi quando eu conheci o teu pai. E o teu pai se ofereceu para me ajudar com o Natan. Inclusive registrar, que até hoje é e sempre foi excelente pai. Tanto para você quanto para o Natan. Ele só mudou depois que separamos. Ele era excelente. E aí, como é que foi? Construiu a casa? Aí, depois de ganhar o terreno, a parte ruim é que o INCRA dava 60 dias para construir. Não, 30 dias para construir. 30 dias. Ou construía, ou eles pegavam o terreno de volta e davam para outra família. Tinha que ter pelo menos uma casinha de cachorro. E aí tinha que ter alguma coisa, nem que fosse uma cobertura, alguma coisa tinha que ter. Só que o meu terreno era muito alto, tinha uns morros de terra da altura de uma casa. E eu me vi desesperada, então eu broquei, eu derrubei as madeiras que tinha, que não eram muito grossas. E aí só ficou os morros de terra. O que eu fiz? Eu fui na prefeitura, eu fiz amizade com um homem que trabalhava lá, chama Abílio alguma coisa. Pedro Abílio. Não, o Pedro era o prefeito. Esse Abílio era irmão do Pedro. Era o Sérgio Abílio. Eu não sei, mas eu chamava ele de cunhado. Porque o Pedro Abílio, na época, era o prefeito, então tinha dinheiro. Eu chamava ele de cunhado porque eu dizia que eu ia casar com o prefeito. Com que tinha dinheiro. Com que tinha dinheiro. E aí eu fiz amizade com ele assim, uma amizade excelente. Até hoje, se eu vê-lo, eu conheço ainda. E aí eu dizia pra ele, fui lá e conversei com ele, falei que eu não tinha condição de mandar passar uma máquina. A minha sorte, e Deus sempre teve presente, é que a prefeitura na época estava fazendo as ruas que eram de barro, então eles estavam usando muito barro para aterrar, para poder fazer os calçamentos de tijolos. E aí o que eu fiz? Eu implorei a ele que me ajudasse e ele trocou comigo. Ele disse que mandava a máquina tirar o barro, desde que ele pudesse ficar com o barro para usar no aterro das ruas. E assim negociamos. E aí a máquina foi lá e deixou tudo limpinho. Tu era esperta, né? Para construirmos. Tudo tu era... A necessidade. Queria dar uma passadinha assim. A necessidade obriga, meu amor. Nunca passou fome porque tentava de tudo, não era? Sim, graças a Deus. Não é que nunca passei fome. Quando era criança passou fome? Passamos, né? Passamos muita dificuldade. Tinha vezes que eu esperava que vocês comessem. Se sobrasse, eu comia. Essa parte é muito, muito difícil porque ainda me engasga. Eu chegava e tinha que esperar vocês comerem. Se sobrasse, eu comia. Se não sobrasse, eu não comia. Na época que ainda tinha Gi? Sim. E aí, quando o teu pai... ele era jovem, então ele gostava de ir para os rodeios. Na época era diversão, eram os rodeios. E aí eu sempre quis construir, eu sempre quis estar bem, eu sempre quis manter as coisas a gente, porque quando a gente fez a primeira casa, eu e ele, a nossa casa, a menor brecha cabia 2 dedos. Então, quando era de noite, que acendíamos a luz dentro de casa, quem estava na rua via tudo dentro de casa, de tanta brecha. Então, fomos melhorando a casa, eu trabalhava de manicure e ele... Já trabalhava no laticínio? Não, ele conseguiu o trabalho no laticínios depois que você nasceu. Então, ele trabalhava de diárias, de coisas assim, ajudando a puxar boi, coisas assim. Então, não era tanto dinheiro. Aí, graças a Deus, e o teu padrinho, ele conseguiu o trabalho no laticínios. E aí, ele só trabalhava meio período. Então, era um pouco melhor, porque aí, quando ele estava em casa, ele cuidava de você e do Natan, que eram pequenos, e da Gi. E aí, eu podia sair para fazer unha. E aí, então, a gente se revezava. E aí, ele um dia pediu para ir no rodeio, me chamou, só que eu estava muito cansada devido a fazer unha.
todo dia, sábado e domingo, qualquer dia que me chamasse eu ia. E aí ele me chamou para ir no rodeio e eu não quis ir. Eu disse para ele que ele podia ir. Eu passei a roupa dele para ele ir, só que eu pedi para ele voltar antes do dia amanhecer, para que os vizinhos não ficassem comentando. Quando ele chegou, o dia já tinha amanhecido e eu já estava me arrumando para ir fazer unha também, de novo. E aí ele chegou, não foi inteligente e tinha uma marca grande no pescoço dele. E aí em seguida ele conversou e eu disse que não, que eu ia sair para trabalhar, quando eu voltasse nós conversávamos. E ele, quando eu voltei, ele já estava com as coisas arrumadas e disse que ia embora. Que não sabia, não lembrava, tinha bebido, tinha dormido numa peladeira de arroz e não lembrava se tinha me traído ou não. Mas, pelo que indicava, ele tinha me traído e sabia, a pessoa sabia tudo. E aí eu disse a ele que não, que nós íamos tentar. Que queria construir as coisas, né? Já que ele tinha me ajudado com meu filho, já que ele me ajudava com a minha filha e sempre foi uma excelente pessoa e nossa casa estava em andamento, e eu disse a ele que nós íamos tentar. Só que eu não consegui, eu passei mais de ano sem conseguir esquecer. Quando ele me tocava, eu me lembrava de todas as coisas, né? Que ele podia ter ficado com outra mulher, mesmo assim, ele foi comigo no LACEN, ele fez todos os exames, enquanto isso ele não teve relações comigo, ele meio que entendeu, só que aí eu não conseguia aceitá-lo. Depois de saber que ele tinha me traído, eu não conseguia suportar. Talvez se fosse hoje, eu tinha conseguido. Mas aí na época eu não consegui. Depois de mais de um ano, eu já tinha feito o curso de técnico de enfermagem, tinha terminado. Então eu quis me separar. E aí ele ficou com muita raiva e me colocou na justiça para vender a casa e dar a parte dele. E a justiça deu direito a ele. E aí eu tinha que trabalhar novamente de dia e de noite para poder dar o dinheiro. Porque eu trabalhava de noite, o salário era um pouco melhor como cuidadora de idoso. E aí eu dava para ele, ele assinava um recibo todo mês. E nessa época quase não via gente, né? Não, quase não via. E aí foi quando a Gi, já tinha 12, 13 anos, começou a dar muito trabalho. A querer namorar, a querer aprontar, até chegar no ponto que chegou. Aí agora? Agora, graças a Deus, tá tudo bem. Passou muita coisa, né? Passei, tem coisas que é melhor não contar, que é muito difícil. Mas graças a Deus nós também, nós temos nosso lugar. A Gi se transformou, tá terminando a faculdade dela. O Nathan não quis fazer faculdade porque ele preferiu tornar-se pintor, hoje é Uber. Mas eu cheguei a me oferecer para arrumar até uma lavagem de roupa para ele poder fazer uma faculdade, porque ele é muito inteligente e ele é expert em matemática, e eu tenho certeza que ele seria um ótimo professor de educação física, de matemática, do que ele quisesse ser, porque todo mundo que se propõe, e eu? Consegue. E você é o melhor presente que Deus podia ter me dado para me acalmar em tudo.